Glorificado seja Deus por mais essa manhã, por esses momentos que já tivemos. Hoje, como o pastor Felipe disse, não é um culto para as mulheres, né? Homens, fiquem tranquilos que a pregação é para vocês também, tá? É um culto, né, conduzido pelas mulheres, por esse dia que, na verdade, foi ontem, mas o mês inteiro é comemorado aí o Dia Internacional das Mulheres. E eu queria só nessa introdução falar que mulher e homens, né, obviamente têm funções diferentes, mas nós não seguimos o padrão do mundo, não há uma competição entre homens e mulheres, esse é o padrão do mundo. Toda mulher cristã, ela já é empoderada. Quando ela se torna cristã, ela é empoderada pelo poder do Espírito Santo que opera nela. E opera em todos nós, está em Efésios 3:20. Então, a mulher não precisa se preocupar em ser empoderada, porque ela já é. E você foi criada com funções diferentes do homem, assim como Deus fez cada um único, cada pessoa é única, como já foi dito aqui também, foi dito ontem lá no encontro da sede. Essa semana, na quinta-feira, quando eu estava aqui atendendo, uma irmã passou aqui e falou isso comigo sobre a gente ser único, ser autêntico, sobre Deus nos usar da forma que somos, sobre a nossa personalidade. Cada pessoa é único. E assim Deus também faz separado, homem e mulher, cada um com as suas características. Não é competição, o homem tem uma função, a mulher tem outra, e juntos, caminhando em unidade de fé, em unidade de propósito de Deus, a gente vai fazendo o trabalho para a glória do Senhor, amém? Não é para ninguém se sentir nem abaixo, nem acima, mas é para continuar sabendo que você é instrumento nas mãos do Senhor. E a mulher, ela tem muito destaque na palavra de Deus, apesar de haver tantas questões, a mulher pode ser pastora, não pode, isso e aquilo. Se você olhar para a Bíblia, as mulheres sustentaram o ministério de Jesus, foram as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Tem tantas mulheres que andaram por Jesus. Jesus apareceu, quando ele ressuscitou, para uma mulher. A primeira pessoa para quem ele apareceu foi para uma mulher. Foi para uma mulher que ele anunciou que ele era o Messias, a mulher pecadora, a mulher lá do poço, lembra? A samaritana, foi para ela que ele anunciou que ele era o Messias. Foi para uma mulher que ele fez isso. É a mulher que quebrou o vaso aos pés de Jesus, e Jesus disse que a história dela seria contada para que todos soubessem, está contada no Evangelho de Lucas. A viúva de Naim, de quem ele teve misericórdia. Temos no Antigo Testamento Débora, Noemi, Ruth, Ana, mãe de Samuel. E as filhas de Zelofeade, que ninguém nem quem é. Quem? Zelofeade. Essas mulheres são três. Tem uma importância incrível na Bíblia, porque elas simplesmente se empoderaram da confiança que elas tinham em Deus, na confiança da justiça de Deus, e foram pedir para mudança na lei. Estamos falando do Antigo Testamento, Moisés ainda com o povo andando no deserto, chega um momento na história, no livro de Números, que ele vai começar a repartir a terra, as divisões da terra. Essa terra vai ficar com essa tribo aqui, segundo o que Deus foi mandando. Só que as filhas de Zelofeate, o pai delas tinha falecido e não deixou irmãos, e mulheres não herdavam terra, era só homens. Essa era a lei que existia já. E elas criaram coragem, foram até Moisés falar, não é justo isso, porque nosso pai morreu e a gente vai ficar sem terra? E aí Moisés foi falar com Deus, e Deus falou, elas estão certas. E a partir daí a lei mudou, Deus mandou Moisés acrescentar na lei que a partir daquele momento, todas as mulheres que o pai não tivesse filhos, elas deveriam herdar, e se elas tivessem filhos, ficaria para eles, e assim por diante. As mulheres, três mulheres, no tempo da lei, mudaram a lei, fizeram Deus mudar a lei, porque elas entenderam a justiça de Deus. Elas chegaram em Moisés falando, isso não é justo. Moisés revelava ao povo de Israel um Deus justo. Então elas confiaram na justiça de Deus, falou, se ele é justo, vamos atrás de justiça. E elas conseguiram. Então eu estou contextualizando isso para mostrar que mulheres e homens são igualmente usados por Deus. Deus não faz essa distinção. Ele vai usar quem estiver disponível e disposto. Se você estiver disponível e disposto, Deus vai usar a sua vida. Amém? Isso posto, o tema da pregação de hoje é a importância da confissão e as bênçãos do perdão. Quando eu estava orando e passei a semana, né, pensando no que falar, pensei em vários textos, fiz alguns apontamentos, estudei, tinha feito umas três versões diferentes, de contextos diferentes.
E fiquei nesses últimos dias orando, e ontem eu falei com Deus, né, antes de dormir, falei: "Meu Deus, até agora eu não defini ainda não tive com clareza o que que é para ministrar amanhã, né". E aí eu fui dormir e falei: "Eu não tenho sonhos de revelação, nada disso, tá, não sou trabalhada no sonho, no revelamento não". Mas eu falei, eu ousei, fiz igual a Cíndia de Zelotelote, e ousei e falei: "Senhor, fala comigo enquanto eu durmo no sonho, porque eu vou acordar de madrugada para preparar a palavra que eu não tenho nada até agora. Fala comigo, né, enquanto eu estou dormindo". E incrivelmente Deus fez isso. E só que o que eu sonhei, e eu acordei de madrugada com aquele sonho, era Deus me mostrando nesse altar, lançando sementes numa terra seca, totalmente seca. E Deus, apontava isso no sonho, que era uma terra seca, infértil, que precisava ser cuidada e tratada. E quando eu acordei, eu fiquei sem entender e Deus me levou ao salmo que nós vamos ler agora. E eu fiquei: "Meu Deus, mas é um dia de celebração, vamos celebrar o dia da mulher e lá vai a Solange de novo no dia de festa falar de surra, Senhor". De novo Deus é comigo, né, implicância. Aí eu pedi a Deus uma confirmação, claro, eu falei com a Luciana: "A gente tem um problema", quando na hora do café, ela falou: "Por quê?", eu falei: "Porque tudo que eu ia pregar tu já pregou, vai fazer repetição só". Aí pela confirmação do Senhor, então não briguem comigo, a culpa é da Luciana, tá bom? Culpa toda dela, porque o que eu vou pregar é a sequência do que ela falou. Então quem perdeu a introdução do culto, é só a sequência. Amém? Vamos ler Salmos 32, salmo escrito por Davi, está na versão ACF que vai aparecer aqui para vocês. Diz assim: "Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até me transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós e justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar para que Deus nos guie nessa palavra. Senhor, nós te louvamos por cada vida que aqui está, pela tua palavra, pela condução deste culto que o Senhor já tem conduzido desde o início, pelos louvores entoados a ti, por cada vida que aqui está, e eu quero colocar diante de ti, Senhor, primeiramente, a minha vida como vaso, instrumento aqui, que o Senhor guarde a minha mente, meu coração, meu corpo, me limpe e me purifique de todo pecado, para que a tua palavra não seja contaminada, Senhor, para que nada que saia dos meus lábios venha de mim, venha do meu entendimento, venha das doenças da alma, mas que seja a tua palavra profetizada, santa e pura, agradável a ti. Senhor, eu te peço que abra o coração, o entendimento, os olhos de cada um de nós que aqui estamos, abre os ouvidos, Senhor, quebra toda barreira, toda dureza do coração, que ninguém saia daqui, Senhor, entristecidos, mas saia agradecendo por tudo aquilo que o Senhor vai tratar e fazer nesta manhã. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus, para revelar, para mostrar. Estamos falando sobre este mês, sobre dons espirituais. Que o Senhor manifeste dons essa manhã, que o Senhor acrescente, Pai. A tua palavra venha quebrantar corações, venha trazer a cura, venha sarar. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, os enganos do nosso coração.
E nós te louvamos pela tua fidelidade à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos passear por esse texto. Nos versículos 1 ao 2, esse texto também está referenciado lá em Romanos 4, do versículo 6 ao 8. E ele começa, esse salmo é o salmo de Davi, e ele começa, é um salmo que ele vai falar sobre pecado, né, os pecados que ele cometeu, e ele mostra que ele escondeu esses pecados por algum tempo. E enquanto ele escondeu esses pecados, ele adoeceu. No caso de Davi, ele adoeceu no físico também, e há hoje em dia também quem adoeça no físico. Nem toda depressão, claro, é consequência de pecado, longe disso. Aliás, hoje o que mais tem é diagnóstico de depressão por conta de problemas mesmo, né, do contexto que a gente tem vivido. Mas há quem tenha depressão porque não revelou pecado, há quem tenha câncer porque não revelou pecado, porque guardou mágoas, não é? O pecado fez o câncer, não. O resultado disso, as mágoas, vai conduzindo até que adoeça. E Davi aqui teve os ossos dele envelhecidos por causa do pecado. Isso vai acontecer com todo mundo? Não, mas as consequências é para todo mundo. Todo pecado tem suas consequências, é a lei da semeadura. Você colhe tanto o mal que você faz, quanto você colhe o bem. No versículo 2, ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E aí eu quero que você abra, ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Davi aqui, nesse contexto, ainda não tinha havido a vinda de Jesus, Jesus não tinha feito o sacrifício na cruz, os pecados eram ainda expurgados através de matança de animais. Mas agora, você abra aí, por gentileza, em 2 Coríntios 5, versículo 9. Até aqui está fazendo sentido para vocês? Estão entendendo? Estão acompanhando? 2 Coríntios 5, 19 diz assim: isto é, apóstolo Paulo escrevendo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Davi falou sobre não imputar pecados desde que a gente confesse, e aqui o apóstolo Paulo também está falando. Eu quis ler para que você veja que não foi só a partir de Jesus que os pecados eram perdoados, que Deus sempre perdoou pecados. Já no Antigo Testamento, o que ele mais fez foi perdoar o povo de Israel, mas ele também pune, né? Deus é amor, mas também é justiça. E agora que estamos na lei, os pecados são perdoados pelo sacrifício que Jesus fez na cruz e já nos perdoou. Diante dos nossos erros, a gente confessa o pecado e Jesus nos perdoa. E aí, vamos olhando aqui cada versículo, vou pular do 3, ele diz, né, o 3, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido, esse bramido quer dizer gemido, pelo meu gemido todos os dias. Então, Davi está dizendo aqui que tinha um gemido, uma angústia na alma dele por causa dos pecados dele. E isso, se você viveu uma vida por um tempo de retidão diante do Senhor, que você sentia a presença de Deus, que você falava com Deus ao amanhecer, que você passava o dia na presença de Deus, ou louvando, e de repente algo acontece e você começa a se distanciar de Deus, o pecado começa a ganhar lugar no seu coração, você sente a dor do pecado, você sente o incômodo. Se você realmente tinha uma profunda comunhão com Deus, você vai ficar como Davi, gemendo. E se você não confessa, acontece como Davi, você vai sentir no seu corpo, na sua mente, na sua alma, a consequência do pecado. Eu vejo um termômetro, pelo menos em mim, assim. Quando a gente começa, né, a buscar Deus, ele vai, como eu costumo dizer, a Bíblia lê a gente, né? Como diz o texto de Hebreus 4:12, a Bíblia é uma espada de dois gumes que faz lá a divisão das juntas, medulas, pensamentos, espírito, ela sonda o nosso coração. Deus vai mostrando quem é você, vai revelando quem é você, e você vai vendo os seus pecados, e você começa então a confessar e falar: Deus, isso aqui que eu vi não pertence, não devia estar aqui, a tua palavra me mostrou que não. Você começa, é aí que você vai santificando. É a palavra de Deus que santifica, certo? João 17:17, Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus nos santifica, porque nós lemos, vimos que aquilo que está ali apontando como errado está em mim, então eu começo a pedir ao Senhor, eu confesso e peço que Ele vá me libertando, e aos poucos Ele vai me libertando do pecado, das amarras, certo? Já tiveram essa experiência? É assim que acontece. Aí, de repente, um dia você dá uma fraquejada na fé.
Aí vamos supor que você, nesse tempo de santificação, você começou a ter um olhar diferente, seu olhar não está mais em trevas, mas está em luz, você começa a ver as pessoas como Jesus vê. Então, ao invés de você ver maldade, e o capítulo 13 de 1 aos Coríntios, o famoso texto sobre amor, fala sobre esse olhar de ver maldade em tudo, de ver sempre a pessoa achando que a pessoa sempre está fazendo mal. E aí, de repente, você sempre espera o mal, sempre espera o pior da pessoa, sempre julga alguém, como foi dito aqui já hoje, olhou errado, já pensa que é com você, tudo é voltado para você, é contra você. E aí você é confrontado pela palavra, vence isso, certo? E começa a ver as pessoas. Antigamente você via, não, ela fez isso por quê, né? Ela é assim, ela é assado, e aí você já passa adiante. O Mateus é assim. Você já julga uma característica dele e fala, ele é assim, a gente põe rótulos nas pessoas, não é isso que acontece? E aí Deus te santifica, você muda esse olhar e você passa a pensar, não, Mateus não é assim, ele tem essa dificuldade, mas ele tem isso, isso e isso de bom. Olha quanta coisa boa. Já tiveram essa experiência? E aí, com o termômetro para você perceber que você está saindo da santidade. Quando você, de repente, começa, se pega a ver de novo Mateus ou qualquer outra pessoa, você já vai para o julgamento, você já não pondera, você não faz como a Lulu falou aqui no começo, não espera passar fervura, você não guardou o seu coração de se inflamar, você não escondeu a palavra do Senhor no seu coração, e aí você já começa a ver de novo as pessoas, e aí você não se percebe, não vai guardando o coração, aquilo vai aumentando, quando você vai ver, você já está, que é o puro julgamento, é a pura acusação, é aquele que manda todo mundo condenado para o inferno, e você está na arrogância da sua santidade, achando que é santidade, quando na verdade você está contaminando o corpo, você está difamando, você está pensando coisas ruins, o seu coração está sendo contaminado por esses pensamentos ruins, porque a palavra de Deus diz que é para pensar nas coisas que são do alto, a palavra de Deus diz em Filipenses 4:8 que é para pensar nas coisas que são boas, em tudo que há louvor, em tudo que há decência, virtude. Então essas coisas ruins, esse pensamento ruim, esse julgamento sobre o irmão, não é para estar no nosso coração. A gente vai conseguir isso o tempo todo? Não. Mas se você está em santidade, o Espírito Santo vai te mostrar, olha o que você pensou. Será que foi isso mesmo que o Filipinho quis dizer? Vê se não é algum resquício que há aí no seu coração. Aí você tá na presença de Deus, você vai ponderar aquilo e vai falar, é verdade, realmente, não tem nada a ver. E aí eu percebo, pelo menos em mim, quando eu olho para uma situação e já faço aqui dentro de mim um julgamento, aquilo ali, e aí quando eu vou conversar, vamos dizer, ter as conversas difíceis, a pessoa se explica e é o oposto do que eu entendi. Aí, na hora eu falo, obrigado, Espírito Santo, eu já estava na carne. Esse é o termômetro. Leva para você essa experiência. Achou alguma coisa de estranho? Senta e tenha conversas difíceis. Irmão, quem seja, eu entendi isso aqui, você falou isso aqui, eu recebi desta forma. Me explica, o que você quis dizer? Se o que a pessoa falou é totalmente diferente do que você entendeu e o que você entendeu era algo ruim, ali é o Espírito Santo dizendo, guarda o teu coração, porque tem maldade aí dentro. Você interpreta tudo com olhos de trevas, com maldade. Estão entendendo? Esse é um termômetro para você perceber quando o seu coração já não está totalmente espiritual, mas a carne está ganhando. O velho homem está ganhando espaço. A gente vai viver isso, mas a nossa luta é diária contra a carne. Então a gente tem que estar a maior parte do tempo com o coração santificado, sem pensar essas coisas, e quando surgir esse pensamento, a gente lembrar, o Espírito Santo nos lembra e a gente recua e fala, me perdoa, Senhor, por esse pensamento mal, por esse mau juízo que eu estava fazendo aqui. Essa é a conduta do crente. É fácil? Não é, mas Jesus avisou que não seria. Nós precisamos vigiar agora mais do que nunca, porque os dias, né, se aproximam, Jesus está vindo, e então, como já foi dito aqui numa pregação anterior, claro que o Senhor vai limpar a igreja dele, vai buscar mais e mais santificação. Deus falou com o povo no deserto o tempo todo, sejam santos, porque eu sou santo. Quando você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver que toda vez que Deus iria fazer uma ação, iria derramar, iria aparecer no meio do acampamento, trazer a glória dele, ele falava para Moisés, para Josué, manda o povo se santificar. Santifica o povo, tira a impureza, manda limpar as vestes, porque a minha presença vai estar lá. Deus não se mistura onde não houver santidade.
Então é claro que ele vai limpar a igreja dele, porque ele vem buscar uma igreja santa. Por isso a gente tem que estar cada dia avançando mais em buscar o crescimento espiritual. No versículo 4 ele diz: "Porque de dia e de noite a tua mão passava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio". Esse Essa sequidão de estio é como uma a culpa que imobilizava Davi, como foi dito aqui também. Às vezes a gente fica paralisado na culpa, e o arrependimento é diferente da culpa. A culpa é porque você está com medo da consequência, e aí você fica: "Meu Deus, eu fiz isso aqui, agora vai dar ruim, Deus vai me castigar, vai acontecer isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder aquela chance que eu tinha", e aí você vai levando culpa e a culpa vai te corroendo. Agora quando você se arrepende, você tem quebrantamento, entra a paz do Espírito do Senhor no seu coração, você se quebranta diante de Deus, você é curado, você é sarado. Davi aqui diz que estava nessa culpa que o imobilizava, virou sequidão de estio. E então ele começa a dizer que ele confessou. Confessei-te, no versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E aí no versículo 6 ele diz: por isso todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. E esse transbordar de muitas águas, no contexto aqui, ele fala sobre tribulação e sofrimento. Então, voltando, Davi diz que confessou o pecado, e lá no versículo 5 ele diz que falou para ele mesmo: vou confessar o meu pecado, confessei ao Senhor as minhas transgressões, ele me perdoou, perdoou o meu pecado. E aí ele diz: por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar, ou seja, até nas tribulações, no sofrimento das muitas águas. Então, quando você já está no período que o pecado já te levou para o sofrimento, para a tribulação, nesse tempo também você deve orar ao Senhor e ele vai te perdoar, como Davi está testemunhando aqui. E é possível viver tribulações e aflições por causa do pecado? É claro que é possível, as doenças da alma estão aí por isso. Se você guarda pecados, é claro que isso vai se acumulando até que aquilo se consolide, calcifique, você já fique adormecido para o pecado, tudo já fica normal para você, sua mente já é cauterizada, você já está amoldado ao mundo. A mulher já comprou a ideia de que tem que ser empoderada, tem que ser feminista, tem que defender os direitos dela, que o marido tem que fazer um monte de coisa, e por aí vai. O marido também já compra a mesma ideia de que ele tem que ser maior que ela, e a gente vai se amoldando ao mundo. Quando eu estava orando, como eu disse para vocês que eu tive esse sonho, eu fiquei colocando isso diante de Deus, e aquela terra seca não são pecados de agora, não são pecados que você: "Ah, ontem eu fiquei com raiva, ontem eu discuti com a minha mulher ou com o meu marido, com o meu vizinho, com quem quer que seja", são coisas que você está guardando no seu coração há muito tempo, da infância, da juventude, da adolescência, do começo do seu casamento, com o pai, com a mãe, com o irmão, com um fulano da igreja, com um colega de trabalho, são coisas antigas que ressecaram e pode secar os seus ossos, pode te levar à morte espiritual. Então essa manhã, não à toa o culto foi aberto falando sobre guardar o coração, essa manhã é uma manhã de você usar para aproveitar e confessar ao Senhor os seus pecados. Mas é confessar de verdade, porque a gente acha, né, a gente pensa que engana a Deus sabendo que não engana, mas a gente até se engana, achando que está se enganando. Por exemplo: "Não, eu não consigo vencer esse pecado, eu já tentei perdoar, eu já tentei, mas eu não consigo, foi muito difícil o que fez, eu convivo, mas essa etapa aqui eu não consigo avançar". Será que é isso mesmo? Ou será que você está aprisionando aquela pessoa, tendo um motivo, uma muleta para sua desculpa? Porque se você realmente liberar o perdão e viver tudo bem, quem que você vai culpar agora? Quem que você vai culpar das suas decepções, das suas fraquezas, das suas raivas? Em quem você vai descontar sua raiva, já que a pessoa que era culpada por isso liberou você liberou perdão para ela. Então, às vezes, a gente se engana achando que eu não consigo. Não, você simplesmente escolheu não
depositar aquilo diante do Senhor, não confessar aquilo, porque o apóstolo João diz que aquele que conhece a Deus não vive em pecado, não vive praticando o pecado. Uma coisa é eu ter sentimentos, é eu me aborrecer, é eu ficar magoado aqui. Outra coisa é eu guardar aquilo eternamente no meu coração e sempre olhar aquela pessoa de forma diferente, eu dar um sorriso de lado, eu conviver com ela, mas eu guardo aquele rancor, eu guardo aquele ranço, aí eu guardo um ranço hoje, guardo outro amanhã. Daqui a pouco eu já não aguento ouvir a voz da pessoa, daqui a pouco eu vejo tudo que ela faz para mim é errado, tudo já soa errado. Eu julgo se ela estiver fazendo alguma coisa na igreja, ou em casa, ou o que quer que seja, tudo é diferente, soa diferente para mim, porque aquilo já está impregnado em mim. E aí a minha desculpa, né, foi a mulher que tu me deste, a minha desculpa é, mas é fulano que fez isso. Eu sou assim porque meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, minha filha, meu esposo e quem quer que seja. Vocês estão entendendo isso? Está fazendo sentido para vocês? Gente, isso é muito mais sério do que a gente imagina. O pecado gera morte. O pecado ofende a Deus. Quando a gente fala aqui de pecado, é necessário falar do pecado. Nós pecamos, todos pecamos e destituídos somos da glória de Deus. Mas Jesus morreu para nós sermos libertos do pecado. Então, se eu me recuso a confessar os meus pecados, não só eu adoeço, como eu estou virando as costas para o sacrifício que Jesus fez. Ele se sacrificou para você ser perdoado, para você ser reconciliado, e nós vamos ler esse texto, para você ser reconciliado com Deus e seguir reconciliando o homem com Deus. Então, se eu me agarro no meu pecado, se eu não vou vasculhar meu coração e perceber o que eu estou guardando, onde eu deixei de guardar meu coração, por que eu aceitei que falassem essas palavras sobre mim e eu permiti que invadissem o meu emocional, que entrassem nas minhas emoções e abalassem o meu emocional, mudassem a minha característica, a minha personalidade, por que eu passei a ser reativo? Ao invés de ter ações e atitudes de posicionamento, eu passei a ser reativo, porque as pessoas começaram a me ofender e eu fui aceitando, porque eu fui me intimidando. Tudo isso é pecado. Falta de posicionamento é pecado, porque o que Deus disse para Josué? Quem lembra? Famoso texto, capítulo 1, versículo 8. Quem sabe? Ser forte e corajoso, certo? Mas antes ele faz uma pergunta. Não te mandei eu? Posicionamento. Josué foi treinado, foi ensinado todas as leis para ele. Antes de Moisés morrer, ele repassou todas as leis. O livro de Deuteronômio e Números é um repeteco das leis. E Josué estava ali ouvindo. E Deus fala para ele, não te aparte, tudo que você aprender de Moisés, não se aparte da sua boca, guarda e não se aparte, ensine e prossiga ensinando. Então ele começa falando, eu não te mandei ir? Esforça-te, ser corajoso. Posicionamento. Então, se eu não me posiciono sabendo que Deus me deu as ferramentas para isso, qual é a ferramenta? A palavra de Deus. Se você anda em santidade, alguém te julga porque ele acha que você está errado, você tem a palavra de Deus no seu favor, se posicione. E não aceite o que disseram sobre você, acerca de você. Estão entendendo isso? Porque quando você aceita, você vai fazendo daquilo uma verdade, sobretudo se o seu emocional não estiver firmado em Deus, você vai fazendo daquilo uma verdade, e aí você que Deus te fez forte, você começa a se ver como fraco, Deus te fez capacitado, você começa a se sentir como incapaz, Deus te dá um talento, você começa a achar que aquele talento não combina com você, porque você está ouvindo o que estão falando acerca de você. Mas Deus está mostrando na palavra dele quem é ele e quem é você. E esse é o posicionamento que Deus espera. Seja quem eu fiz. Seja a pessoa que eu criei. Eu te chamei, eu te escolhi no ventre da sua mãe para você ser essa pessoa. Como foi dito aqui, foi dito ontem. Eu não te chamei para você ter o cabelo loiro, é para ter o cabelo preto. Foi assim que eu te fiz. Eu não te chamei para pregar no púlpito, eu te chamei para falar homem a homem. Eu não te chamei para cantar, eu te chamei para interceder. E cada um Deus tem um chamado e tem um propósito, e Ele quer que você mantenha a sua personalidade. O que Ele vai fazer é lapidar a sua personalidade para usar toda essa personalidade que Ele te deu com a potência do poder do Espírito Santo para você ganhar vidas, para você curar vidas, para você ter sempre com você. É uma oração que eu faço ao Senhor, que eu tenha sempre comigo um azeite e ataduras para curar vidas.
Eu faço sempre essa oração, Senhor, que eu sempre tenha comigo azeite e ataduras, para quando alguém vier doente, eu possa curar no poder do nome de Jesus, com a tua palavra. Isso é para todo mundo. Só que se você não se posiciona, não é forte e corajoso, como Deus disse para Josué, você já tem a lei, você conhece a lei. Você conhece a lei de Deus, você tem a palavra de Deus, então use a palavra de Deus para se posicionar no reino de Deus, para se posicionar na sua casa, quando o seu filho se insurgir contra você, se posicione, você tem autoridade, você é pai e mãe. Quando o seu marido te ofender, se posicione, você tem autoridade. A Bíblia diz que é para ele te amar como Jesus amou a igreja, ou seja, um amor sacrificial. Se a sua mulher se insurge contra você, você tem a palavra de Deus, se posicione, ela tem que ser submissa a você. E submissa não é debaixo dos seus pés, mas ela tem que andar de acordo com você, ela é adjuntora, ela está sob o seu cuidado. Vocês têm que andar juntos, é juntos. Não é nem acima nem embaixo do pé. Tudo está na palavra. O filho, se o pai e a mãe se descompensa, a palavra de Deus, você vai fazer isso com honra, com decência e obediência, mas a palavra de Deus fala para os pais também, não provoque a ira aos vossos filhos. Tudo está na palavra de Deus. Posicionamento. E assim a gente confessa os nossos pecados e vai sendo curado, limpo, transformado. Versículo 8, não, é o 8. Instruir-te-ei, agora é Deus falando para Davi. Davi falou tudo isso para Deus, disse que confessou os pecados, foi perdoado. E o Senhor então responde dizendo, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então aqui está a prova de que eu disse, Deus vai instruir, vai ensinar, vai guiar pela palavra dele. A palavra dele é viva e ela vai te ensinar. Isso é tão importante para Deus que o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o 9, são 9 capítulos dedicados à instrução. Pode olhar, capítulo 1 ao 9 é todo sobre instrução. Ele já começa instruindo, ele já começa dizendo que os provérbios foram escritos para a instrução. 9 capítulos dedicados a instruir, porque Deus faz questão de instruir e de ensinar. O versículo 9 diz assim, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Tem a outra versão na Ara, diz que são dominados com freios e cabrestos, senão não obedece. Deus está falando aqui para aquela pessoa resistente, de dura serviço, de coração endurecido, de coração não ensinável. Sabe o que é o coração não ensinado? É ouvir uma palavra dessa e chegar em casa e continuar pecando, e continuar errando, e continuar fazendo tudo o que estava fazendo, e continuar fofocando, mentindo, enganando, trapaceando, brigando com o marido, educando os filhos debaixo de um grito, trapaceando para conseguir lugares privilegiados, furando fila, não devolvendo troco, tudo que é pecado. A gente ouve a palavra de Deus, mas não tem o coração ensinável. Eu ouço, mas vou viver a minha vida do jeito que eu escolhi. Então, o Senhor está dizendo, não seja como um cavalo. É a Bíblia que está dizendo, Deus está dizendo. Não seja como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento. É isso que nos diferencia do animal. Deus nos deu entendimento, ele nos fez a imagem e semelhança dele, que é justamente o raciocínio. Ele nos fez racional. Então, ele está dizendo, não mude o que eu fiz você racional. Não seja como uma mula, como um cavalo que não tem entendimento, porque Deus não deu entendimento para eles. Cuja boca precisa, ou seja, tem que pôr um cabresto, tem que frear para ele obedecer. Se Deus está dizendo, não faça isso, não seja como a mula que tem que pôr um cabresto, significa que Deus ele vai dando, sabe, a chance. Chega uma hora que se você pertence a ele, ele vai fazer como uma mula, ele vai te puxar pelo cabresto. Ele vai fazer como fez com Balaão, falou, até que a mula teve que falar e ele cair da mula e Deus dá ordem para ele obedecer. E ainda assim Balaão foi lá e quis trapacear. Estão entendendo, igreja? Você tem raciocínio, Deus lhe deu raciocínio para você entender a palavra de Deus. Versículo 10, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. E o 11 ele diz, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. E por que se alegrar no Senhor? Porque Davi entendeu que ele primeiro, no versículo anterior, ele diz que o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O que a Bíblia diz? Que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã.
E aí ele diz, alegrai-vos no Senhor e se regozijem vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Por quê? Ele entendeu que quando você é justo, é reto, você chega diante do Senhor, o Senhor te perdoa, o Senhor te santifica, o Senhor te purifica, te dá novo tempo, te instrui, te direciona na palavra, como ele disse para Davi, que iria instruir Davi. Abre aí, por gentileza, Provérbios 26, versículo 3. Provérbios 26, 3. Estou encerrando já. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Tu quer ser comparado a um cavalo jumento? Ele já comparou ali nos Salmos, né? Agora ele está dizendo que a vara é para as costas do tolo. Tolo é todo aquele que não tem sabedoria. E quem não tem sabedoria é aquele que se insurge contra a palavra de Deus, que não deu ouvidos, que faz como a gente leu no Salmo agora, né? Que endurece o coração e resolve viver a vida do jeito dele. Aí você se torna tolo e a vara é para as costas do tolo. Então é claro que se você procurar viver a sua vida do seu jeito, você vai ser corrigido. E leve isso como amor, porque a Bíblia diz que ele corrige o filho que ama. Então, se ele te corrige, é porque ele te ama. E para a gente ir para o final, 1 João 1,19, ele nos dá esta calmaria. 1 João 1,19, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que eu tenho que fazer? Confessar. Gente, eu só preciso confessar, abandonar o pecado. Mas eu sei que tem pessoas aqui que tá agarrado no pecado, um pecado lá de trás, sabe? Um problema com pessoas que feriram, que magoaram, com sonhos que foram frustrados, com combinados que foram descombinados, com fraudes, com engano, com tantas coisas que foram criando feridas e a gente foi se sabotando e se enganando, que agora eu não consigo mais desagarrar desse pecado. E agora eu não consigo nem ver este pecado. Então, chegue diante de Deus e faça como Davi, Senhor, me perdoa dos pecados que me são ocultos, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente acabou de ver que ele instrui. Então, peça, Deus, sonda o meu coração. Se essa palavra é para mim, se tem algo que eu desconheço, que eu não sei, está refletindo em tantas áreas da minha vida, mostra o que é, com quem é, onde é, para que eu possa confessar, confessa o seu pecado, ele é fiel e justo. E esse fiel e justo aqui, eu preciso dizer, apesar de ter muitos louvores dizendo que Deus é fiel a nós, não, Deus é fiel à palavra dele, não é ao homem. Deus não tem esse compromisso com o homem, ele é fiel à palavra dele. E isso está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, ele diz que ele vela pela palavra dele para a fazer cumprir. Então, tudo que é promessa que Deus fez, ele vai cumprir, ele vela para se fazer cumprir. As promessas dele, se você permanece em Deus, elas se cumprem. Ele vela pela palavra dele. Então, ele é fiel e justo para perdoar, porque Deus enviou Jesus para isso. Então, ele está dizendo, se você confessar, ele é fiel e justo para cumprir isso que ele prometeu. Você só precisa confessar. Agora, como você vai confessar algo que você nem sabe que existe? Olha para o seu coração, como foi dito na abertura do culto. Veja se você anda mais triste do que antes, se você anda mais abatido do que antes, se você anda mais cansado do que antes, se você anda mais preocupado do que antes, se você acorda no meio da noite com um sobressalto. Veja se você agora se ressente com mais facilidade, se você se irrita com mais facilidade, se você tem uma pessoa que você cisma com tudo que ela faz, ainda que ela faça o bem, você ainda consegue achar um defeito. Tudo isso são indícios de que algo não está bem no seu coração. Aí pega isso e fala, o que é, Senhor? Isso daqui é só a consequência, tem uma raiz. Onde é a raiz? E leva nessa raiz. Senhor, sonda o meu coração e mostra onde começou isso daqui. A palavra de Deus diz para você lembrar de onde você caiu. Ninguém cai do nada, é um processo de queda. Que você não confessa hoje, não confessa amanhã, e aí vai crescendo, crescendo dentro de você, até a sua alma se secar.
até você não ter mais alegria na presença de Deus, até você não sentir a presença de Deus, até você começar a diminuir o tempo de oração, diminuir o tempo de estudo, diminuir a frequência dos cultos, começar a chegar mais atrasado, dormir no meio do culto. São sinais de que algo não está bem dentro de você. Provérbios diz que Deus colocou no homem uma luz, a alma do homem é a luz para que o Senhor veja o homem aonde ele está. A nossa alma é a luz para o Senhor. Ele nos olha, como a gente leu aqui, os olhos dele estão sobre nós, vendo cada passo que a gente dá. E ele está te acolhendo para dizer: vem, eu quero te perdoar, eu trouxe você aqui hoje para te perdoar. Mas você precisa confessar. Deus conhece, conhece, mas Ele quer que você confesse o seu pecado. Quando você confessa, você reconhece que errou. Você reconhece que Deus é o único que tem poder para perdoar o pecado. O homem não pode se salvar, não pode se perdoar. Só Deus perdoa o pecado. E para concluir o último texto, vamos voltar lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Quero ler com você do 18 ao 21 para você entender que o perdão do pecado não é só para você viver livre do pecado, mas é para você cumprir um mandamento do Senhor, para você reconciliar o homem com Deus. Nós somos chamados para reconciliar o homem com Deus, assim como o Senhor nos reconciliou, como Jesus, na cruz, nos reconciliou com o Pai. 2 Coríntios 5, 18 ao 21 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. Deu para quem? Para todo cristão. Não é para o pastor, não é para a missionária, não é para a líder das mulheres. Ele nos deu o ministério da reconciliação e um mandamento: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E o versículo 20, 19. Isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, como nós lemos. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, que Deus está como que rogando para que a gente seja essa pessoa que vai reconciliar o homem com Deus e vai se reconciliar com Deus. E ele, Jesus, se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando eu digo que ao não se perdoar, a gente às vezes não se perdoa, perdoa o outro, mas não se perdoa, vai carregando culpa. Ao não liberar o perdão, ao não confessar o pecado, a gente vai virando as costas para esse sacrifício que Jesus fez. Ele se fez pecado. Pensa, Jesus se fez pecado. Toda a maldição do pecado foi ali sobre ele, carregado ali na cruz, para que a gente não vivesse uma vida de pecado, e nós escolhemos viver uma vida de pecado. E isso vai nos matando pouco a pouco. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos chamados para sermos alegres, vivificados. Tem um rio de água viva fluindo do nosso interior, mas a gente está numa sequidão, numa terra seca, porque o pecado da nossa alma está secando a nossa alma. E o Espírito Santo é um rio que flui, o rio de água viva que flui. E a gente precisa confessar os pecados para não apagar o Espírito Santo, para que esse rio continue a fluir. Como foi dito hoje, é uma fonte que jorra. E eu e você precisamos ser uma fonte de água viva jorrando a palavra do Senhor, refletindo a Jesus. Nós precisamos ter a nossa boca aberta, jorrando o poder, a palavra, a santidade do Senhor. Nossa vida precisa ser esta santidade do Senhor revelada. Então, só repassando o que foi dito aqui, obedeça à voz de Deus. Reconcilie-se com Cristo, reconcilie o homem com Cristo. Libere perdão para o outro, para si, confesse pecado, confesse o seu flerte com o pecado, o seu namoro com o pecado. Você pode dizer, não, mas eu não pequei, mas você está flertando. Você não engana Deus. Isso é zombar de Deus, e a Bíblia diz que Deus não se zomba. Sabe aquela moça que você sabe que você se sente atraído por ela, mas você faz questão de olhar quando ela faz? Você faz questão de ter o contatinho dela, sabendo que já era para ter eliminado, você tem o contatinho.
Sabe aquela que você gosta de dar carona? Sabe aquela que você se pega pensando? A Bíblia diz que pensar já é adulterar se você é comprometido. Pensar já é adulterar. Tudo isso é pecado. Isso é flertar com o pecado. E Provérbios diz que trazer fogo ao seio queima. É impossível lidar com fogo e não se queimar. É impossível flertar com o pecado e não ir à queda. Sabe quando você se põe bela e atraente nas suas redes sociais, ou onde você for no lugar e você é comprometido ou comprometida e você aproveita que está sozinho para se fazer atraente, você sabe que lá no fundo da sua mente, do seu coração, você sabe que você está carente, está necessitado ou necessitada de um elogio, porque o seu parceiro ou a sua parceira não dá há muito tempo, ou você já está em atrito e não consegue ser visto com aquele olhar, você está à espera de um elogio que te afague a alma. Você sabe disso. Mas você diz que não, imagina, não é isso, mas Deus sabe, está vendo. Isso é pecado, isso é flertar com o pecado. Sabe quando você pensa e elabora uma mentira, e aí você conta meia mentira para não pesar muito, isso é flertar com o pecado, você já pecou. E tantas outras coisas, tantas outras coisas. Sabe quando você vai falar alguma coisa que aconteceu na sua vida e você não tem o cuidado de proteger a pessoa que faz parte daquela história? A história é sua, mas tinha alguém junto com a história. E aí você ou vai contar um testemunho, ou vai contar uma dor, e aí você expõe uma outra pessoa. Que aquela que está ouvindo, se não vigiar, não tiver o coração santo, já começa a ver aquela pessoa com os olhos que você mostrou. Isso é contaminar e contagiar. Contaminar um pecado, isso é levar à dissensão, a disseminar ódio, raiva, rancor. Isso tudo é pecado. Então, confesse o seu flerte com o pecado, como o apóstolo costuma dizer, confesse a tentação. Quando você se sentir tentado, já confesse a tentação, para que você não caia e não ceda à tentação. E confesse as suas fraquezas. Todos nós temos fraqueza. O apóstolo Paulo tinha fraqueza. Todos nós temos, todos os homens da Bíblia tinham fraqueza. Não há aquele que diga: "Não, isso não vai acontecer comigo, não, eu não vou cair, não, eu estou super forte, eu estou orando todo dia", isso não existe. Aquele que cuida ou que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, confesse, revele para Deus aquilo que está oculto no seu coração. Nós estamos orando por dons espirituais, e pode chegar um momento que, se você não confessar, Deus vai revelar. Deus vai confrontar para a sua cura, para você ser curado, para você ser liberto. Eu sei que essa é uma palavra que a gente vê pelas reações, né? Se cair um lenço aqui, a gente ouve o barulho. Eu sei que é uma palavra de confronto, mas, como foi dito, o confronto é para santificação. Não tem como você ser santificado debaixo de um alisar. Tem um momento de Deus alisar, um momento de Deus acolher, abraçar, de ver a sua fragilidade, ele trazer a palavra de amor, de afeto, tem esse momento. Mas também tem um momento dele falar: "Sai da caverna", dele falar: "Eu não te mandei ir", dele falar: "Antes de colocar a sua oferta no altar, veja se você não tem algum problema com seu irmão e vai lá e peça perdão antes". É tão importante para Deus a santidade que ele não quer nem a sua oferta se você tiver em pecado contra o seu irmão, se você tiver de mal com seu irmão. De tão importante que é que a gente não tomou consciência da santidade de Deus. Nós não temos consciência da santidade de Deus. Nós não temos consciência do que Jesus fez por nós na cruz. Se a gente valorizasse, tivesse plena consciência, como Paulo pede e ora pela igreja para que tenha um pleno conhecimento de Deus, nós lutaríamos com mais fervor para não pecar contra Deus, para não carregar pecados antigos e nem novos no nosso coração. Nos falta consciência de Deus. Eu vou orar por todos nós agora, e se você achar que é com você, que Deus falou com você, que você tem algum pecado para confessar, apesar de que a metade da igreja está dormindo, mas se em algum momento que você acordou, você pegou alguma coisa, confesse. Eu vou orar aqui, você aproveite e confesse o seu pecado, porque é para a sua saúde espiritual e, por consequência, para a sua saúde emocional e física.
A sua saúde emocional também adoece quando você está em pecado, porque você vai sentindo culpa, e daqui a pouco você está depressivo, daqui a pouco você está abatido, daqui a pouco você está numa cama. É para o seu bem, é para a cura. Sabe as leis lá de Levítico tão pesadas? Não era para o mal, era para proteger o povo, era para eles não se contaminarem, não morrerem no deserto, não adoecerem. Esse é o Deus que você serve, um Deus zeloso, cuidadoso, de amor, que faz a ferida para curar. Esse é o seu Deus. É esse Deus que está te chamando hoje para o arrependimento e a confissão de pecados. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra, pela tua ministração. E eu quero, assim, junto com os meus irmãos, me colocar diante de ti e confessar, Senhor, os nossos pecados. Espírito Santo, o que sondas o coração, o Senhor conhece cada coração que está aqui essa manhã. Vem, Senhor, ver onde há um pecado que precisa ser confessado, onde há engano, Senhor, onde há alguém se escondendo atrás de um pecado de estimação que lhe dá autonomia, autoridade ou segurança para continuar pecando, porque é fácil acusar alguém, é fácil pôr a culpa na dor que lhe fizeram. Mostra, Senhor, revela. Em nome de Jesus, coloca hoje de pé, que a tua igreja se posicione, que a tua igreja tenha hoje, Senhor, a coragem. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, que tenhamos ousadia, coragem de chegarmos ao trono da graça hoje e confessarmos os nossos pecados, seja qual for, seja, Senhor, o tamanho que ele achar que é. Para o Senhor não há distinção do pecado, todo pecado fere o Senhor. Nós queremos te pedir perdão por isso, por ferir o Senhor, por entristecer o Espírito Santo, por muitas vezes virar as costas para o sacrifício de Cristo. Eu quero clamar, Senhor, que tu venhas nos purificar de todo o pecado, nos limpar, Senhor, quebrar as cadeias, quebrar as muralhas, quebrar, Senhor, a dureza do coração, libertar as mentes cativas, as mentes cauterizadas, a prostração, a entrega ao pecado, o namoro com o pecado. Senhor, muitos aqui gostam do namoro com o pecado, se sente afado pelo pecado. Nós queremos repreender em nome de Jesus toda ação maligna das trevas contra a mente do teu povo, da tua igreja. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda os nossos olhos. Senhor, nos dá consciência do teu poder, da tua santidade, do sacrifício de Cristo. Nos dá, Senhor, um coração puro, um espírito reto. Olha o Senhor que tem luz, olha os santificados. Nos dá um coração santo, comprometido contigo, compromissado com a tua palavra. Em nome de Jesus, nos dá consciência espiritual, que possamos discernir, Senhor, espiritualmente. Em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nós clamamos o teu perdão, a tua misericórdia e agradecemos porque eu sei que o Senhor falou conosco. Pai, que essa palavra continue sendo trabalhada em cada coração. Se há hoje alguém com o coração endurecido, que o Senhor vá trabalhando, Senhor, insistindo, penetrando, Senhor, na terra seca, que o Espírito Santo hoje venha fluir e venha trazer, Senhor, água, rios que fluam, Senhor, na sequidão e traga a alegria da tua salvação. Torna a dar-nos, Senhor, a alegria da tua salvação. Reconcilia, Senhor, aquele que está longe, aquele que está afastado, aquele que está sentindo abatido. Renova as forças, fortalece, Senhor, dá um novo caminho. Mostra, instrui, dirige, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, e agradecemos pela Tua palavra, pela Tua fidelidade à Tua palavra e as Tuas promessas que o Senhor cumpre em nossas vidas, por aquelas que o Senhor já cumpriu, por aquelas que o Senhor há de cumprir. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.